você gravar e transcrever. Não está aparecendo. Um pouquinho. Deixa eu só... A transcrição está ativada. Deixa eu alterar. Pronto, pessoal. Então vamos começar. Boa noite para quem chegou agora. Sejam todos bem-vindos. A gente está aqui para falar sobre agilidade com o uso de inteligência artificial. Como preâmbulo, a gente já tivemos muito contato com a agilidade, né? A maioria de vocês também, não só no mercado, como aplicação de ferramentas, de metodologias e por aí vai. E hoje nós vamos trazer um eixo que é justamente a inteligência artificial e o que nós precisamos saber para isso tudo funcionar, digamos assim, né? De maneira colaborativa, para que a gente não precise dar uma pausa da agilidade para falar sobre inteligência artificial ou usar alguma boa prática da inteligência artificial. Da mesma forma, eu não preciso dar uma pausa na agilidade para falar sobre gestão de projetos. Então, tudo isso de maneira integrada com o objetivo comum, que é o nosso desafio aqui hoje, tá bom? Então, basicamente, pessoal, a gente vai falar sobre esses temas, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho, que está um pouquinho lento aqui. Isso, é um de cada vez. Isso. Então, basicamente é isso. Eu separei 4 momentos hoje para a gente poder trabalhar um pouco com esses pilares, tá? O primeiro é desafios do presente, eu botei pistas para o futuro, ou seja, o que a gente já tem até aqui. Eu não vou aqui ficar trazendo tecnologias que ainda estão em teste, né? Ou abordagens que estão na hype da galera, né? Que a pessoa está falando na internet, que estão curtindo. Vamos trazer o que já tem disponível hoje, que a gente poderia já considerar, e o que eu preciso saber dentro da inteligência artificial que me ajude a desempenhar meu trabalho de maneira mais produtiva, com mais segurança, né, de forma mais ágil, tá bom? Então, pistas para o futuro basicamente é isso, né? Quais são as pistas que nós temos? O segundo ponto, pessoal, que eu separei... Professor, só um minuto. O senhor já está compartilhando ou ainda vai compartilhar? Ah, eu estou, não vou compartilhar. Não está não, né? Não, para mim não. Ah, legal, deixa eu compartilhar aqui. Para mim também não. Ah, beleza, tudo muito bom. Pronto. Veja se agora está compartilhando, pessoal. Sim, tá sim. Tá. A capinha foi essa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Pronto. A capinha eu dou um slide. Isso aí, então todo mundo igual. Então, estamos falando do primeiro desafio, né, do presente, que é pistas para o futuro. Segundo ponto, pessoal, inteligência artificial na hype. O que é hype que eu descobri na internet? É aquilo que o povo está falando, né? Nesses tempos agora, eu dei uma pesquisada, o pessoal está falando sobre Coreia do Norte, está falando sobre os Estados Unidos, estão falando sobre Big Brother, estão falando sobre... Não, ou seja, está na hype, né? Está na crista da onda. Se a gente pega só... dá um Google aí, faz uma pesquisa, você começa a perceber os títulos que são bem parecidos, né? As agências são bem parecidas, ou se não as mesmas, né? Que dos principais veículos de notícia do Brasil e do mundo, mas hoje está na hype, né? Ou seja, está nessa crista da onda, nesse espaço de destaque, a questão da inteligência artificial e as aplicações práticas com respeito a isso. Então, nós vamos passar um pouquinho muito mais do que os posts, né? Eu não vou pegar aqui um catado disso tudo, vou pegar a essência do que é a inteligência artificial e o que nós precisamos para poder desenvolver nosso trabalho cada vez de forma mais produtiva, tá? Terceiro ponto, pessoal, e pilar também que nós colocamos, a inteligência artificial com a gestão de projetos, porque todos nós temos algum momento que a gente vai interagir com gestão de projetos. Então, se eu já falei com vocês nos outros encontros, ou alguma outra palestra, algum outro curso sobre agilidade com gestão de projetos, agora nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial com a gestão de projetos, como um preâmbulo, né, como uma abertura, para a gente poder falar sobre a inteligência artificial, que é o quarto tema, do ágil, tá? E aí, no final de tudo isso, eu vou apresentar alguns cases, alguns exemplos práticos e dar um espaço para que vocês possam aí não só pesquisar, mas também trabalhar um pouquinho, né, com a plataforma, como o ChatGPT, por exemplo, tá bom? Então, basicamente é isso.
Então, vou passar aqui um pouquinho. Deixa eu dar um... Isso. Bem, vocês já me conhecem, tá? Bem, o Studies Group, pessoal, é um instituto de pesquisa e ele trouxe uma pesquisa muito interessante, sabe? Que todo ano aproximadamente 48 trilhões são investidos em projetos, né? Ou seja, pô, legal. Então, que seja de né, implantação de um novo, função de um viaduto, que seja implantação de sistema, que seja uma nova vacina, enfim. Nós temos aí 48 trilhões, claro que é uma estimativa, direcionados para projetos. Ou seja, se eu não estiver compreendendo, né, na minha organização, no mercado, quais são os projetos que estão acontecendo, independente se eu compreender ou não, né, essa dinâmica, os projetos estão acontecendo. Então, a indicação sempre é fazer um recorte da minha área, do meu interesse, do meu setor, e a partir daí eu consigo identificar o que está acontecendo nesse meio e que movimenta, né, desse somatório, movimenta um vulto tão grande quanto 48 trilhões investidos em projetos. Olha que interessante, 35% dos projetos são considerados um sucesso. Então, imaginem 65% não cumprem os benefícios esperados, causando grandes perdas de recursos, né? Pessoal, e não é só no setor público, né, que a gente acha assim, pô, ineficiência, e aí tem aquele estigma, né, e essa realidade da questão do governo, do setor público, mas isso é geral, tá? É o mercado independente do setor. Claro, tem setores que é mais, outros menos. Exemplo, empresas orientadas a processos, eles costumam ter uma menor severidade, não é menor interesse, menor severidade com os projetos, que geralmente os projetos são para incrementar, para aumentar a capacidade, para adicionar uma nova linha de produção, novas funcionalidades no software, uma nova variante, a vacina que nós vamos desenvolver para isso, enfim, são empresas orientadas a processo. Do outro lado, nós temos o que nós chamamos de empresas orientadas a projetos, que são empresas que elas lidam com projetos dentro do seu core, dentro da sua essência, de sua estrutura, e que se ela entregar um prédio fora do prazo ou com um custo maior, significa diretamente o impacto do seu resultado no final do mês. O que não necessariamente acontece em empresas orientadas a processos, e que tem os seus projetos como melhoria, como inovação, né? Enfim, né? Como alguma atividade regulatória, né? Às vezes até obrigatória, né? Mas a severidade dos projetos em empresas orientadas a projetos tende a ser maior, os projetos são mais críticos do que empresas que não são voltadas a projetos, tá bom? Então, por isso que esses percentuais podem variar, mas no geral, mais da metade dos projetos não alcança seus objetivos, né, seus benefícios, que é assim, ó, nós combinamos que, sei lá, vou construir uma casa, né? Aí contrato vocês como empreiteiros da casa. E aí, de repente, vocês combinaram que 5 meses comigo, me entregam em 6 meses. Vocês combinaram que iria gastar, sei lá, 200 mil, gastaram 230 mil. Combinaram que teria uma solução técnica de construtibilidade, de repente, uma solução que não foi possível, porque a análise não foi feita como deveria, lá dos requisitos e por aí vai. Enfim, então, isso tudo representa um enorme mercado e um potencial para quem entende de projetos, mas não precisa ser agilista, gerente de projetos, líder de projetos, mas quem entende de projetos consegue lidar com essas demandas complexas. Na nossa área, na área de interesse de vocês, por exemplo, como inteligência comercial, e cada vez mais as empresas estão buscando não somente implementar os projetos, mas implementar no menor prazo possível, no menor custo possível, não é? E agora, com essa tangente que é a inteligência artificial, que nós vamos falar um pouquinho dela hoje, melhor, a maioria das soluções técnicas já estão implementando algum tipo de integração com alguma solução de inteligência artificial, que seja da fotografia, que seja da música, que seja do Word, né, que você tem lá várias ferramentas, né, do Microsoft, que seja do Google, que seja de ferramentas específicas de pesquisa de mercado, né, de avaliação de reação de clientes, enfim. Então a gente tem o interesse generalizado pelo assunto, tá? Por isso que a gente fez esse recorte e deixou para o nosso último dia, tá? Então 65% não é de se jogar fora, né? Ou seja, não são 10%, né?
o que significa que boa parte do dinheiro investido é jogado na lata do lixo. Basicamente é isso, né? Porque quando eu tenho que refazer, eu não tenho valor para o dinheiro que foi gasto, né? A não ser lições aprendidas, que geralmente não é muito bem organizado e digamos, aproveitado, né, pelas empresas. Por isso que muitas vezes cai no mesmo buraco sempre, né? E aí, falando sobre soluções, pessoal, uma das indicações é que muitos líderes estão utilizando ferramentas de escritórios que não se desenvolveram durante muitos anos, né? Ou seja, pensem comigo, não é especificamente sobre a Microsoft. Eu peguei essa desenhozinha ali da Microsoft, da suíte do Office 365, mas nada contra, tá? Sou fã do Office, eu uso aqui, a gente utiliza na PMBase também, mas há de se considerar que as plataformas de inteligência artificial estão dando uma rasteira no que nós tínhamos até então de softwares, sistemas e plataformas consagradas no mercado, de uma forma que todas estão digamos, se redesenhando para poder incorporar alguma funcionalidade que utilize uma base histórica para tomar decisão. E aí lembre-se uma coisa, pessoal, é fácil a gente recordar aqui, parecido com essa vou chamar de evolução, né? Esse nível de evolução que nós temos agora, esse degrau que foi alcançado, nós tivemos quando a Google ela foi popularizada, porque foi a primeira vez em que nós podíamos usar um buscador só, porque para quem é da minha época lembra que tinha o KD, tinha o Alta Vista, tinha o Miner, né? Que era uma tese de doutorado daqui da UFMG e que incorporou hoje parte do código do Google passa por essa solução que foi desenvolvida dentro aqui da UFMG. Por isso que a Google, né, ela tem o escritório dela aqui, né, nacional, é sediada, claro que tem escritório em São Paulo, mas a parte técnica dela é sediada aqui em Belo Horizonte, né, no Shopping Boulevard ali, daquele coworking que tem lá bem famosinho, tá? Eu esqueci o nome. Então, basicamente é isso. Quando nós tínhamos uma pesquisa, você tinha que pesquisar em várias plataformas, hoje você pode fazer numa plataforma só, que é um problema, porque imaginem vocês qual é o volume de dados que a Google tem disponível hoje. Então, se eles conseguem criar uma ferramenta que consiga ler esses dados históricos, imagina o nível de assertividade que pode se ter a partir de uma base histórica como o Google. Eles sabem os nossos hábitos, as nossas preferências. Como eu disse a vocês, acho que em algum momento, não sei se eu falei dessa turma, de que nos Estados Unidos uma loja de varejo foi condenada porque ela estava descobrindo que algumas garotas estavam grávidas antes delas mesmas, né? Ou seja, por conta da mudança de hábito em que eles cruzavam os dados e viam que, poxa, começou a mudar o hábito e, de repente, daí a 2 meses está começando a comprar fralda. Opa, tem uma relação histórica aqui, a própria ferramenta ela cria essas conexões para dar indicação, né? Enfim, isso é assustador, mas é uma realidade que a gente precisa se deparar e procurar, né, pessoal, qual é a maneira saudável de a gente lidar com esse tipo com essa dádiva que nos é dada, né? Tem uma máxima que diz o seguinte: a tecnologia é um presente de Deus. Então, a gente tem que considerar isso, né? Para o bem da humanidade. Por isso que eu trouxe aqui um pouquinho do ESG, né? Que é justamente esse trio que hoje é a tendência de toda empresa que ela é considerada engajada, ela precisa estar engajada pelo menos nesses tripés, né? Que é o meio ambiente, né? O environment, a questão do social, né? E a questão do governance, né? Justamente a governança, o meio ambiente e as questões sociais. Você está engajada? Você tem indicações? Aqui na PM, por exemplo, eu me lembro quando nós fizemos um contrato com a empresa e eles são muito engajados nesse tripé do ESG. E aí nós tivemos que evidenciar que nós tínhamos iniciativas ou algum tipo de empreendimento, algum tipo de apoio a alguma dessas iniciativas do ESG, né? Aqui na PBS a gente apoia, né, o time de futebol feminino do subúrbio. O pessoal é fantástico, as garotas jogam demais, a gente vai de vez em quando assistir, é muito legal. A questão animal também, a gente gosta muito, de vez em quando a gente doa cobertores, e, né, na época de frio e tudo, para alguns abrigos de
Enfim, a gente já ajudou também empresas, né, instituições voltadas para formação, para pessoas de, né, vulnerabilidade econômica, enfim. Então a gente, na medida do possível, tenta se engajar e nós tivemos que evidenciar isso no momento que a gente começou o contrato com eles, ou seja, é algo que não é simplesmente uma opção, mas é algo que é esperado e em alguns locais é até obrigatório, né? Se você diz que tem, você vai para uma fila nas propostas. Se você não diz que tem ou não evidencia, você simplesmente é deixado para uma fila diferente, tá? Relação custo-benefício é obter o máximo benefício com os recursos disponíveis. Quando nós pensamos em benefício, pessoal, dentro do ESG, o grande desafio é como é que nós vamos coabitar, né, pessoal? Por exemplo, atividade minerária, como é que eu coabito com o ESG? Uma vez que ela, né, tem uma atividade que, pela essência, ela tem um nível de degradação muito alto, né? Então, qual o nível de, digamos, de retorno que eu tenho que realizar para a sociedade, para o governo, né, para o meio ambiente, para poder, né, digamos, zerar, né, ficar kit com respeito a esse nível digamos, de destruição que a gente acaba levando, né, pessoal, para a região, né? E existem projetos muito consistentes com respeito a isso, né? Significa alcançar o equilíbrio local, né? Local certo, né? Entre a economia, que é muito importante, a eficiência e a eficácia, né? A gente chama dos 3 S, que implica gastar menos, gastar bem e gastar com sabedoria, né, pessoal? Então a gente fala sobre isso. Basicamente, as empresas têm já um orçamento destinado, direcionado para que ela possa investir, né, buscando mais economia, mais eficiência, mais eficácia, e claro, sem perder de vista esse tripé que eu acabei de citar. E existem outras causas, eu não quero que abrir demais o leque, senão a gente não vai sair disso. Mas se você pega empresas listadas na Bolsa, por exemplo, as empresas que têm projetos, iniciativas voltadas para o ESG, eles são listadas numa coluna diferente daquelas que são, né, listadas no... A gente chama de novo mercado, né? São empresas que não, né, promovem a distribuição e por aí vai, enfim, tá? Então, basicamente, isso é equilíbrio importante. Então, a IA, inteligência artificial, não é apenas um novo conjunto de ferramentas, tá, pessoal? Se pensa assim, isso aqui é modinha, deve ser um monte de ferramenta. Não, não é só isso, tá? É um novo mundo que a gente abre, da automação ao aumento e além, né? A IA já está começando a mudar tudo, tá? Ou seja, turma, não é simplesmente a gente passar a ter computador e chat para todas as soluções, não é isso, tá? É a maneira de lidar com os dados históricos que está mudando drasticamente, porque dado histórico, se vocês entrarem no Google depois, vocês vão ver qual é a missão do Google. Se eu não me engano, é ordenar as informações do mundo todo no nosso super presunçosa, assim, né? Imagina, pegar toda a informação do mundo e organizar para uma sociedade melhor, aquela coisa toda. Legal, assim, a primeira parte está tudo bem, eles têm a informação histórica. Agora, como é que eu vou utilizar a informação histórica? Lembre-se que toda vez que a gente precisa de buscar um item, como é que era o tradicional até então? A gente pegava lá, abria uma ferramenta de busca, por acaso o Google, né, 90% das vezes, imagino eu, e aí você dava uma pesquisa, e aí o Google, ele indicava quais eram as soluções que nós temos para aquilo que você pesquisou. Eu quero software de pesquisa de mercado. Você vai digitar isso lá, vão ter os links patrocinados, depois vão ter um ranking, que pode variar em função de onde você está pesquisando, do que você pesquisa, se você está logado, se você não está logado, por aí vai, se você está acessando de maneira anônima ou não, ou seja, ele tem ali uma manipulação, digamos assim, da ordem em função do que ele acha que é mais indicado para você, né? Que seja para quem está pagando, né, os patrocinadores, ou que seja daquilo que ele quer que você seja direcionado, tá? Então, enfim, por mais que se tinha esse direcionamento, pessoal, a gente conseguiria chegar lá no link que, né, é algo do que a gente quer, a gente imagina que está buscando. Nem que a gente precise de andar outras páginas. Ou seja, nós tínhamos o poder, né, ou a função, ou o dever de minerar nas opções que me foram indicadas. Legal? Até aí está tudo bem, que a maioria das soluções trazia até então essa maneira de minerar os dados, de buscar a informação, né? Eu dependia de um algoritmo. Como o Google, eles desenvolveram um algoritmo que era mais rápido, assertivo e por aí vai, ficou mais popular e disparou, né, no mercado, e hoje é a plataforma mais
utilizada para busca. Só que, ao considerar que a inteligência artificial poderia fazer essa triagem por mim, poxa, então quer dizer que eu não preciso ficar rolando aquelas páginas todas para poder escolher? E aí eu tenho dois vieses. Tem a parte boa e a parte que não é tão boa assim. Qual é a parte boa disso, pessoal? Eu vou economizar informação. Imagina, eu quero pesquisar qual é qual é a plataforma mais utilizada no mercado hoje para pesquisa de mercado, né? Eu sei que se pesquisar na inteligência artificial, ele vai usar os dados e vai me construir uma resposta baseada nos dados históricos. Vai pegar a tabela, vai pegar a estatística, vai pegar a pesquisa e vai me dar lá o que eu preciso saber. Se for pelo Google, eu sei que ele vai me dar uma parte patrocinada e vai me dando ali as opções até eu chegar em onde eu acho que eu preciso chegar. Essa é a parte boa, né? Dele traduzir para mim. Qual é a parte que é o desafio, que é o problema, que é a parte não tão boa assim? É que, por mais que eu tinha um direcionamento dentro de plataformas como o Google, por exemplo, eu ainda tinha o poder de decisão em qual opção que eu ia selecionar. Porque o algoritmo, ele me dava opções, ele não me dava resposta. Agora, a gente está caminhando para um novo patamar, que é um motor que pensa como um humano, por isso que se chama Machine Learning, né, que é a inteligência artificial, e essa aprendizagem de máquina aprende com tudo que ela está lendo e consegue construir essas sinapses, essas conexões, por mais que em lugar nenhum na internet tenha claramente, explicitamente o que eu estou procurando, né? Aquilo que ele trouxe para mim. Enfim, é um desafio, mas é uma tendência, e aí você imagina, poxa, na minha área, se eu pudesse usar a inteligência da internet, boa parte da inteligência da internet até 2021, será que eu seria muito inteligente? Poxa, eu acho que sim, né? Mas qual é o desafio? Saber fazer as perguntas, né? Que aí nós temos que aprender a fazer perguntas para que nós tenhamos uma resposta ou um tempo, né, reduzido como a plataforma se destina a, tá bom? E aí, turma, para a gente poder entender um pouquinho isso, eu quero trazer para vocês 3 tipos de representação estatística. Eu garanto que eu não vou mergulhar nisso não, tá? Mas vocês vão compreender, e aí no contexto, vocês já usam algumas amostragens desse tipo de estatística quando vocês vão pesquisar mercado, comportamento do consumidor e por aí vai. Mas enfim, tem o primeiro, que se chama regressão linear, né? Que é o exemplo clássico disso, como está trazendo esse gráficozinho do lado ali, é quando eu tenho tamanho em metros quadrados, né, com preço, né? E é uma progressão que nós chamamos linear. Ou seja, na medida que eu aumento, né, o tamanho do lote, digamos assim, né, eu tenho uma progressão proporcional também do valor, não é? Por isso que lotes maiores na mesma região têm valores maiores que lotes menores na mesma região. Claro que eu tenho que ter um contexto, né, que são as premissas, né? Então, prevendo valores múltiplos para Y, eu tenho valores múltiplos para X também, né? E vice-versa. Então, podemos ter alternativas de previsões. Aplicada a projeto, esse tipo de projeção, que ela é linear, pode ser para duração de projetos. Pensem comigo. Se você está lançando um produto, e aí geralmente a praça que se utiliza para testar os produtos dizem que é Minas Gerais, né? Porque Minas Gerais tem um público mais eclético, dizem que se der certo em Minas Gerais, dá certo no Brasil inteiro. Então, é uma estratégia de marketing, dependendo do produto, para você lançar primeiro aqui em Minas. Mas, enfim, se você tem um lançamento sendo feito numa região, né, e considerando mesma região, por exemplo, região sul, Santa Catarina e Paraná, supondo que tenha, né, equivalentes ali à população, pode ser que a gente tenha uma projeção, né? Ou seja, ou se for um pouco maior, a gente tem uma projeção também baseada nessa regressão que nós chamamos de linear. Então, uma relação direta. Um outro tipo de progressão como essa você tem, todas as vezes que você vai construir um hospital, eu não sou de construção civil, tá, pessoal? Mas trabalhando muito tempo na área de saúde, é comum você entender qual a complexidade ou o tamanho do hospital pela quantidade de leitos. Por isso que se você chega para um administrador, alguém que é da área de saúde, pergunta assim, né, ou se você né, trabalha na área de medicamentos e tudo, pergunta assim, qual o tamanho do hospital que você trabalha? Ele diz assim, 150 leitos. A pessoa já faz o cálculo, entendi, já sei o tamanho mais ou menos como é. Que pelos leitos eu consigo estimar
quantos profissionais, qual a estrutura física, quais especialidades e por aí vai, né? Que é bem diferente de um hospital de 1.000 leitos. Então tem uma progressão, né, baseada em quantidade de leitos, que nós chamamos de linear, e a duração do projeto pode seguir isso, né? Um projeto com 100 leitos talvez seja quase a metade de 200 leitos e por aí vai, né? Duração de tarefas da mesma forma, pessoal. Se vocês estimaram criar um relatório, eu levo lá 1 hora. Se eu vou criar 2 relatórios, pô, eu devo, sei lá, devo levar umas 2 horas, né? Custo de projeto da mesma forma também, né? Custo da tarefa, atraso devido à aprovação e por aí vai. Então, ou seja, você tem uma relação que é direta, tá? Baseado nisso, que é o primeiro ponto, a gente tem um outro tipo de regressão, que nós chamamos de logística, tá, pessoal? Então, exemplo da classificação de células de tumor. Eu peguei lá na biologia, peguei lá na área da medicina para poder trazer um exemplo como esse, tá? Que seria algo mais ou menos assim, pessoal, como resposta, né? Do lado, no eixo X, eu tenho o tamanho do tumor, tá? E espaço mesmo, tá? Volume. E em cima, a idade do paciente. Quanto mais idade o paciente tem, tá vendo? Maior tende a ser o tamanho do tumor. Mas, claro, eu tenho distribuições diferentes aqui, tá vendo? Que eu consigo traçar uma linha. Essa linha pode me dar uma visão de resposta, às vezes mais próxima de sim e não. Aprovado ou reprovado, alto, médio ou baixo. No caso de sim e não, que nós chamamos de booleano, é 0 ou 1, né? Mas poderia ser alguma coisa com mais dados, alto, médio, baixo, por aí vai, né? Para que eu utilizaria regressões como essa logística, pessoal? Classificação de risco, se o risco é possível ou não. Exemplo de classificação de risco. Se o risco impactar meu projeto em até 10%, eu vou dizer que impacta o nosso negócio. Abaixo disso, não. Então, eu tenho uma linha ali, né? Se é 9, se é 7, se é 6, tudo isso está dentro do impacto negativo. A partir de 10 tem impacto positivo. Então, é não e sim, né? Aviso de atraso de tarefa também, ou seja, eu caminho com a tarefa até o momento que atrasou. Mas pensem comigo, pessoal, se é uma tarefa de 4 horas e eu atrasar 1 hora, um atraso de 1 hora é relevante, né, turma? Porque dá 25%. Mas se eu atraso 1 hora, uma tarefa de 2 meses, eu olho e falo assim, não, mas em 2 meses eu estou trabalhando full, que vai dar quase, sei lá, 400 horas, 1 hora, eu tiro isso amanhã, não tem problema nenhum. Então, eu tenho um limiar do que eu chamo de atrasado e não atrasado, tá? A gente falou sobre isso lá na nossa aula de KNEF, né? Aquilo que é simples, tá tudo bem, tá na mão da pessoa mesmo, você sabe que ela vai dar conta, se precisar de refazer, não impacta o projeto. Aquilo que é complexo, que é caótico, a gente vai precisar de investir, né? Esforço. Então, avisos para riscos e questões, por aí vai, tá bom? Baseado nisso. E por último, turma, o que nós chamamos de agrupamento, tá, pessoal? Que é um exemplo de um grupo de consumidores, né? Que é mais próximo da nossa área, né? De clientes, do nosso público, agrupados, tá vendo? Eles podem, você vê que eu nem lancei aqui nem o X, nem o Y, nem o X, tá? Certo mesmo. Então, eu posso ter nichos. E que, agrupando esses nichos, eu consigo ter previsibilidade de comportamento, né? Então, o exemplo que nós podemos trazer é exame, né, de tarefas no projeto, né? Eu olho para as tarefas do projeto e consigo entender o que faz sentido e o que não faz, né? Baseado nisso. Analisar questões ou risco do projeto e por aí vai, né? Então, esse grupo pode analisar, porque são especialistas da área, que são próximos, que moram perto, enfim, independente disso, tá, pessoal? Enfim. A gente consegue ter agrupamentos e dentro desses agrupamentos a gente consegue trazer para o nosso mundo. Exemplo, vamos lançar um produto no mercado, em nível nacional, eu consigo agrupar aqui a questão de logística, a turma de logística vem cá me ajudar, a turma de marketing vem cá me ajudar, a turma de produção também, para a gente poder falar todos a mesma língua, com respeito à implementação, ao lançamento do produto, do serviço, por aí vai, tá bom? Então, isso nós chamamos de agrupamento, tá? Então, temos esses 3 tipos aqui que nos ajudam a entender melhor, pessoal, como é que a gente poderia utilizar isso, né? Como é que a plataforma utiliza para o nosso bem, né? Históricos, e certamente não é ninguém que está lá atrás, né, fornecendo a informação, sim o algoritmo que desenvolve. E por último, pessoal, tem um paradigma que é o seguinte, para vocês entenderem
E eu vou falar da maneira complexa e para vocês entenderem da maneira simples em seguida, tá? Eu tenho uma visão desse paradigma, aprendizagem de máquina, né? Que é justamente, pensem comigo, eu tenho um blog na internet, aí eu digo o seguinte: Belo Horizonte fica em São Paulo, beleza? Aí meu blog todo fala sobre isso, Belo Horizonte fica em São Paulo, Belo Horizonte fica em São Paulo, por aí vai. E aí, apesar de ter artigos que falam que Belo Horizonte fica em São Paulo, a minha página em relação à internet é uma gota d'água no oceano, né? Você olha e fala assim, pô, não impacta em nada a percepção das pessoas. Mas aos poucos eu sou um influencer, né? Como tem muitos aí que tem uma índole até questionável, né? Assim, a gente vê de tudo na internet, né? Todo mundo virou coach hoje, todo mundo virou influencer, essa questão toda. Imagine que as pessoas começam a repostar isso, né? De que Belo Horizonte, ele fica em São Paulo, a cidade fica em São Paulo, não fica em Minas Gerais, né? Então a gente acaba tendo uma situação, um resultado, digamos assim, disponível, que eu preciso validar isso, que o algoritmo, o que ele faz? Ele pega esse resultado e valida perante algumas teorias. Então, pega aqui a teoria tradicional, tá? A abordagem tradicional. Eu tenho um programa de computador que ele pegava os dados, e aí o computador que ele fazia? Pegava esse dado, pegava o programa e cuspia o resultado. Que é assim, ó. O programa, ele pegava todos os registros de vendas e pegava os dados, né? E o programa colocava as conexões, as sinapses, e dizia, se é o setor 31, significa que é da região do sul de Minas, exemplo, tá? E aí, fazendo esse cruzamento da região junto com os resultados, eu consigo ter o output ali, que é o relatório, né? Sendo mostrado ali, baseado no programa, né? Nos requisitos, na orientação, os dados e a máquina fazendo essa conexão, tá bom? E aí, como é que o Machine Learning funciona, pessoal? Em vez de ter um programa que vai dizer qual é o comportamento, né? Ou seja, por que Belo Horizonte está em São Paulo, sabe o que ele vai fazer? Vai pegar todas as informações da internet, que são os resultados, por isso que o volume é muito grande, e vou trazer isso aqui, os resultados, junto com os dados que vieram, né? Que foram utilizados para poder trazer esse resultado. Então, vou pegar todas as páginas que vieram como Belo Horizonte para São Paulo, né, pertence a São Paulo, pega os dados todos que foram gerados e o computador, o que ele faz? Em vez de rodar um programa, ele vai tentar encontrar qual é a relação entre esse resultado e os dados que foram encontrados, para dar um programa, uma métrica, para me dar uma orientação ou para me dar uma justificativa, né, que é justamente o que nós chamamos de modelo. Aí, tendo esse modelo, ele sabe que vai replicar para outras cidades, para outros estados, porque o modelo foi validado, tá? Então, essa é o grande paradigma do Machine Learning, pessoal, que é de criar modelos que possam explicar a realidade. Essa é a função dos modelos. E quando nós pensamos em inteligência artificial, turma, aplicados e a importância dos dados, eu preciso me voltar para documentação dos processos e dos projetos, ou seja, se eu preciso ter informações históricas para que eu possa, né, que o Machine Learning possa rodar esse modelo, eu tenho que ter documentação do projeto, ou seja, se o projeto de vocês, a demanda de vocês não tem documentação, não tem dados, não adianta usar inteligência artificial que vai ser baseado em poucas informações ou nenhuma. Aí vai ser um adivinho, né, e não necessariamente uma inteligência artificial. Status do projeto, pessoal, né? Importantíssimo, ou da demanda ou do processo. Todas as vezes que eu preciso identificar se o projeto anda bem, se o processo anda bem ou não, eu preciso ter o status da demanda, status do projeto, para poder alimentar essa realidade, tá? As condições do projeto, as premissas, as restrições, por aí vai. O ambiente externo. O que é o ambiente externo, pessoal? É aquilo que pode influenciar o nosso modelo, a nossa solução, o nosso resultado. É justamente isso. Pensem comigo. Se eu tenho Só fechou, minha filha hoje está inspirada. Se eu tenho um ambiente externo que aponta para crise, pensem comigo, pessoal. As empresas que lidam em tempos de crise
não usam a mesma estratégia de época de bonança, né? Ou seja, bonança que está tudo indo muito bem, a economia está indo muito bem, por aí vai. Então, o ambiente externo influencia a maneira com que nós atuamos e a maneira com que a gente pesquisa os dados também. Resultados históricos, tá, pessoal? Ou seja, se tem histórico, eu consigo criar relações entre as informações. Se não tem histórico, eu não sou capaz, vai ser um adivinho, né? Ou seja, o computador, nenhum computador vai conseguir trazer um nível de confiança suficiente em uma base que não tem histórico, ou históricos insuficientes, tá? Por isso que essa é uma das bases da pesquisa científica, né? É de você dizer assim, Belo Horizonte não fica em São Paulo por conta desses autores, né? Se eu fizer uma revisão bibliográfica, né? Ou se eu fizer algum nível de pesquisa ou de visita, enfim, né? Eu consigo estabelecer essa verdade baseada nesses dados históricos. E linguagem de gestão também, né, pessoal? Importantíssimo, porque todas as vezes que a gente pesquisa, tem muitas informações na internet, e hoje o grande desafio dos profissionais, e nós enquanto passivos, né, hoje a gente aprende para a vida toda, não é só para poder passar, não é só para finalizar um curso, né? Boa parte de vocês já está na segunda pós-graduação, que está a terceira pós-graduação, né? Alguns de vocês mais de um curso superior, enfim, a gente já identificou que a toada vai ser essa, mais ou menos até próxima ali, né? da nossa, né? No momento que a gente está na existência. Enfim, então a gente tem desafios sim pela frente para poder lidar com respeito à inteligência artificial nesse tempo, nesse momento, tá? E aí, turma, fechei o primeiro recorte, que é basicamente um pano de fundo técnico para isso, tá? Eu tentei ser o menos técnico possível. Na outra linha, pessoal, nós temos o ChatGPT, que é uma solução de inteligência artificial, que é a mais popular hoje, quando eu estou gravando nessa aula para vocês, que é justamente uma ferramenta que ela deu uma sacudida, né? A Microsoft se aproximou dela e já está incorporando no Bing, que é a ferramenta de pesquisa da Microsoft. A gente tem o Google também apressando aí no seu lançamento, né? E até meter os pés pelas mãos. Eles, nesse momento que eu estou, né, dando essa aula para vocês, a gente já está na versão 4 do ChatGPT, foi lançado nos dias anteriores, que traz um nível de inteligência tão grande, para vocês terem ideia, a apresentação, a demonstração do ChatGPT. Atualmente, a versão aberta, digamos assim, é a 3.5. A versão 4, o teste que foi feito, a demonstração foi, eu mostro uma fotografia de um... Imagine vocês querem aprender a cozinhar. Aí o que vocês fazem? Vai lá, tira foto, né, da internet, ou pega lá, salva a imagem na internet, de vários ingredientes numa mesa, né? E um fogão, né, e uma geladeira do lado, e ovos ali, farinha, e algumas folhas, enfim, tem lá os ingredientes. Você pega essa fotografia dos ingredientes, você coloca ela no ChatGPT, essa versão 4, por exemplo, e pergunta quais são os ingredientes. E ele vai te responder, ingrediente, pelo que eu estou vendo, é X, Y, Z, e aí você pergunta assim, quais são as prováveis receitas possíveis de se fazer com esses ingredientes? E aí ele vai te dar algumas indicações, você pode fazer um bolo de não sei o que, eu gostei desse bolo aqui, desse bolo de, sei lá, de aveia, me dá a receita do bolo de aveia. Ele vai te dar uma receita do bolo de aveia, com os itens que você fotografou ou que você salvou na internet. Ou seja, o nível de reconhecimento agora está bypassando nós que somos da geração do chat, né, pessoal? Todos nós já começamos muito com chat, bots e por aí vai. Toda empresa tinha um bot lá para se chamar de seu, né? Você entrava, achava que estava falando com um atendente para falar com o bot, e aí, que era um robozinho que ficava dizendo, então tá, qual é o seu número de pedido, por aí vai, né? E chega um momento de ser atendido até o final sem ter uma interface humana, né? Mas no ChatGPT agora nós temos um outro nível de falar sobre isso daqui a pouquinho. Então é uma ferramenta de inteligência artificial que foi lançada em 2022, pessoal. Então assim, muito recente, né? Siga para Generative Pre-Trained Transformer, tá? Transformador pré-treinado generativo, tá? Esse é alimento de informações coletadas da internet, lembra que nós falamos sobre isso? Portanto, que está disponível na internet atualmente é a base dos dados. O corte é de 2021. Então, se você perguntar assim, por que o Pelé ele é melhor do que o Garrincha? Ele vai dar um discurso meio digamos, como é que se chama quando você fala sobre
aquele discurso que você não vai difamar o Maradona, mas você vai direcionar, né? Ou seja, ele não vai tentar te dizer que não, o Pelé é o melhor mesmo, porque nós somos brasileiros. Não, ele vai dar um discursozinho no início, para dizer que todos tiveram, né, o seu momento, quantidade de gols, por aí vai. E a ferramenta vai desconhecer que o Pelé está nesse momento que o Pelé morreu. Ele não sabe que o Pelé morreu. Se você perguntar do Pelé, vai dizer, pela minha data aqui, o Pelé, né, foi um grande jogador, está vivo ainda, por aí vai. Mas vai dizer, minhas informações vão até 2021, né? E possui a versão gratuita, tá? Então, para quem quiser, e aí nós vamos usar a aplicação para a nossa área hoje, a gente vai ter um espaçozinho aqui para a gente poder entrar e tentar treinar um pouquinho e ver como é que a gente poderia trazer isso aqui para a nossa realidade, tá? E eu fiz um recorte aqui com várias mensagens, né, que eu peguei na internet, várias notícias, escrevi um roteiro de um filme, né, de mais de 250 milhões, é aprovado em prova do EAB na primeira fase, isso acontece mesmo, grava música composta por chat GPT, despreza o resultado, medíocre, não foi tão bom assim quanto imaginava, chatbot do Google comete erro na primeira demonstração ao público, então assim, a Google tentou correr atrás, está correndo atrás, aliás, tem uma base gigantesca de dados, mas nessa interface eles falharam, a informação ele não foi tão precisa quanto se imagina, o ChatGPT também faz isso, ele tem um defeito grave, que ele tem um nível de alucinação, que é um negócio interessante, chega um momento, essas versões eles dizem que estão melhorando isso, né, na 4, mas chega um ponto que ele começa a alucinar e dizer algumas coisas que não é muito certo, ou basicamente não tem lugar nenhum, né? Justamente para poder te dar aquilo que é o que você está procurando, né? Que é uma informação. E aí, turma, para poder contextualizar e aproximar a inteligência artificial para a agilidade, que nós vamos fazer no finalzinho aqui agora, eu queria falar um pouquinho sobre a inteligência artificial na gestão de projetos, né? As referências eu vou indicar todas ao final da apresentação, mas a PwC, eles trouxeram um relatório junto com o ITMA, que é o Instituto voltado para as boas práticas de gestão de projetos, e que ele direcionou 4 níveis diferentes hoje para automação, para a inteligência artificial sendo utilizada na gestão de projetos, né? Aquilo que seria, no primeiro momento, uma integração, claro que nem dá para dizer que é inteligência artificial, mas um nível de automatização, vamos colocar assim, tá? Integração e automação, né? O início, ou seja, as ferramentas começaram a se conversar entre si, o SAP da sua empresa conversando com a ferramenta de CRM, ou seja, é um nível de automação e integração que até então, né, era útil e ainda é bem quisto, né, das organizações. O segundo ponto, pessoal, são os bots, como eu falei, né? O site, boa parte do site, você entra lá, olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Gustavo. Olá, Gustavo, tudo bem? O que você deseja? A opção 1 para isso, a opção 2 para aquilo e por aí vai. Isso nós chamamos de assistentes bots, tá? Chatbots. O terceiro, pessoal, patamar é o machine learning, né? Que nós estamos nesse patamar agora, né? Que é baseado em dados históricos. Eu pego o dado histórico, pego a máquina que começa a criar essas conexões e eu começo a usar como assistente para dizer assim, eu sei que ainda ninguém vai gerenciar projeto, demandas, pessoas via software, né? Mas se você colocar os inputs e tiver base histórica para isso, ele te dá orientações que podem servir como um norte. Nós chamamos de assistentes ou de um copiloto do profissional, tá? Então, é o que nós chamamos de machine learning baseado em dados, tá bom? Históricos, que é o passado, para criar conexões, né, de previsões para o futuro. E o terceiro, pessoal, o quarto patamar, que a gente não alcançou ainda, que é a gestão de projetos que é autônoma. Você coloca os inputs, ou a demanda, ou a gestão de pessoas, né? E ele vai processar e vai fazer os despachos, os direcionamentos e por aí vai. E claro, vão ter questões que as pessoas vão continuar a realizar ainda, né, tarefas e por aí vai, e tem situações que nós vamos ter um nível de automação elevado. Por exemplo, atendimento ao público numa primeira triagem, dependendo da organização, do serviço, por aí vai, pode ser feito, de repente, por um equipamento, por uma máquina, né? Lembre-se, pessoal, eu sei que muita gente torce o nariz por conta disso, mas eu me lembro quando o Google foi lançado, e algumas escolas, o que eles disseram? Nós não... Por quê? Porque você encontra muita coisa lá, né? Nós não aceitamos, e o Google era banido em algumas universidades, porque imaginava-se que
a produção do conhecimento seria comprometida, uma vez que você teria tudo à mão, como o Google disponibilizava para vocês, né? Para a gente, né? E aí a gente percebeu que não foi bem isso, né? O Google, as ferramentas de pesquisa são um importante aliado na pesquisa, né? Acadêmica, científica e por aí vai. E da mesma forma, o que nós temos hoje. Então, assim, se a gente pegar as questões abertas que nós desenvolvemos, a não ser que sejam situacionais, ferramentas como o ChatGPT, eles respondem, nos dão a resposta e você pode colocar a resposta como se fosse sua, porque eu, como professor, não vou nunca perceber, posso até desconfiar de que foi retirada de uma ferramenta como o ChatGPT, porque é uma espionagem contra espionagem, tipo isso, né? Que é assim, ó, existem hoje detectores de que você usou uma inteligência artificial para dar uma resposta. Mas aí você pode dizer para o ChatGPT assim, por exemplo, né? Eu quero que você escreva de uma forma natural como para passar por esses testes. Aí passa pelo teste, aí o pessoal evolui o teste, aí passa a pegar, aí eles pegam e evoluem o algoritmo também, ou seja, fica né, um caça e rato danado. Então aquelas ferramentas que nós tínhamos de antiplágio, acaba que elas têm que entrar como antivírus, né? Os vírus evoluem, né? E os antivírus têm que evoluir da mesma, né? A mais, né? Até para poder pegar isso, se antecipar a esse nível de invasão e por aí vai. Enfim, esse é o nosso paradigma no momento, né? Da gente agora abraçar essas inovações e entender como é que isso pode cooperar com o nosso dia a dia. Porque cá para nós, pessoal, hoje se você vai fazer uma triagem em hospitais, em unidade de atendimento da rede Unimed, outras redes também eu sei disso, você faz uma triagem do pronto atendimento, não é assim? Te fazem poucas perguntas, te dão uma pulseirinha, e dependendo das suas perguntas, vai entender o nível da gravidade, que o nível de assertividade é altíssimo. Por quê? Foi baseado em dados históricos. Ou seja, historicamente, se você, sei lá, você cortou o dedo, cortou fora, né? Deus o livre guarde, mas vamos supor, né? Chegou alguém com o dedo cortado. Se cortou o dedo, está estancado o sangue ali, provavelmente ele não vai receber uma fitinha vermelha, por mais, vou perder o dedo naquela questão toda, né? Por quê? Porque os seus órgãos vitais não estão comprometidos. Por outro lado, se você é cardíaco, se tem histórico de doença coronária e por aí vai, você chega lá com dor no peito, formigamento, aquela coisa toda, você leva lá uma fitinha, sei lá, laranja ou que está vermelho, que são os níveis mais elevados, né? Então, existe uma lógica, uma inteligência nisso. Por mais que a gente não goste de receber uma fitinha verde, ficar esperando a fila aquelas horas, porque aí a quantidade de recursos é um outro problema. Mas falar da metodologia, a metodologia ela é super confiável, tá? E existem hoje equipamentos, o Trios, que é um equipamento que ele integra vários sensores, e você, a partir do equipamento, você consegue fazer a pessoa, né, o operador consegue fazer os testes com você, pulsação, temperatura, e ele tem uma integração com o prontuário eletrônico, já para saber qual é a sua gravidade, já emite a etiquetinha, por aí vai. Então, assim, tem um nível de automação que não é sozinho, chega e ele vai triar. Mas, por outro lado, eu sei que já tem aqui um nível de automação para poder facilitar a nossa vida, né? Se a gente pega a China, por exemplo, que tem lá, né, os seus bilhões, né, pessoal, de população, certamente a dinâmica de saúde é bem diferente dessa que nós temos aqui. Eu tive uma colega, uma conhecida que foi à China e a época ela foi uns 5 anos, 7 anos atrás, a triagem já era feita de maneira remota por um médico. Você via ele pela TV, nos espaços lá próprios para isso. E ele te dizia as perguntas lá, fazia alguma aferição ou outra que era possível, não tinha pessoa lá física, isso antes da pandemia. Saía a receita, a pessoa pegava a receita, ia até a farmácia, pegava os medicamentos, botava numa sacolinha, ia para casa e ia tomar os medicamentos, baseados naqueles exames que foram já feitos naquele momento e por aí vai, tá? Então, assim, isso é por conta da capacidade, né? Então, fomos forçados, assim como a pandemia direcionou a evolução, né, pessoal? Trabalho remoto, muitas coisas assim também. A saúde também, ela precisou de evoluir também nos últimos anos. Então, a importância, falando aí sobre isso, pessoal, a gestão do projeto evoluiu ao longo do tempo, a gente já sabe disso, né? Agregando valor às organizações, então todos nós lidamos com o projeto.
o homem e a máquina enfrentando juntos o desafio da grande escalada denominada descobertas tecnológicas, criando profundas oportunidades, tá? Em particular, IA. Aí do lado esquerdo eu tenho um profissional, nós, né? Profissionais que atuam em projetos, não precisa ser gerente de projeto, PM é Project Management, tá? Gestão de projetos, os profissionais de gestão de projetos, e aqui os profissionais, os assistentes de inteligência artificial. ChatGPT é um deles. Do lado nosso, né, pessoal, humano, nós vamos ter ainda a questão da criatividade, né, pensar de maneira criativa e analítica, a aprendizagem, resolução de problemas, lembra que nós fizemos isso nos encontros, né? A criatividade, né, pensar de forma criativa. O que sobra para os assistentes? A questão do data-driven, né, orientação orientada a dados, né, pessoal? Então, um tipo de assistência que nos permite ter um direcionamento baseado nos dados históricos, né? Performance e produtividade, né? Voltado sempre, né, pessoal? Focado sempre em valor, né, pessoal? E a melhoria, né, pessoal, na tomada de decisão colaborativa, ou seja, usando os dados históricos não somente para poder te dizer, olha, são esses dados, não, mas criando todo o relacionamento para que nós possamos tomar decisão e fazer a parte humana, que é de conversar, que é de apoiar, que é de absorver, que é de ter empatia, lembra da comunicação não violenta, né? Que é de dar autonomia, que é de dar o suporte, é o que a máquina não faz e que a gente não quer que ela faça, de certo ponto, né? Em um certo nível, tá bom? Aí, pessoal, ainda seguindo, das práticas de gestão de projetos, tem algumas que nós podemos contar que vamos ser, né, que nós vamos ser beneficiados, tá? Pela inteligência artificial. A parte de contratações e parcerias, olha que interessante, né? Aqui são os níveis, tá, pessoal, de automação. Automação de processos, os bots, sabe que é chatbots, e essas análises de maneira, como é que se diz? Aumentada, né? Ou seja, nós tínhamos lá a visão aumentada, nós temos várias percepções. Lembra lá do super-humano, né? Que ele tem vários sentidos que eles são aumentados? É isso que a tecnologia nos ajuda, né? Eu ouço melhor, eu vou ver melhor, eu vou pensar melhor baseado nisso que nós temos, né, de recursos da inteligência artificial. Então, olha, a questão do escopo, de riscos e oportunidades. Olha que interessante, riscos e oportunidades, o entendimento é que a inteligência artificial vai nos ajudar bastante. Está vendo a barrinha lá? Quer ver o que talvez seja indicação de não tão benefício? Aqui, ó. Procurement, né, das aquisições e suprimentos. Por que não tanto as questões de automação, de análise pessoal aumentada? Porque eu ainda tenho que fazer, boa parte das contratações são feitas por pessoas. Eu ligo para o fornecedor, por mais que eu tenha automação do processo, eu ligo, eu negocio, eu argumento o valor, eu vejo que os profissionais estão chegando no horário, que não estão e por aí vai. Então eu tenho um nível de automação pequeno aqui para isso. Por outro lado, riscos e oportunidades, poxa, eu consigo fazer uma análise aumentada baseada no histórico. Então, por mais que eu não enxergue, o histórico diz o seguinte, olha, com esse fornecedor que vocês estão contratando, ele costuma atrasar em até 10 dias a entrega dos produtos que são comprados, né, nos pedidos aqui com ele. Né? Serviço eles não atrasam não, mas produtos sim. E esse tipo de produto que vocês estão solicitando, 100% das vezes eles atrasaram. Olha que informação interessante. Né? Então eu não vou dar 10 dias para ele poder entregar, eu vou dizer, ó, você vai ter que entregar em 5 dias, sei lá, ou eu vou botar uma penalidade no contrato, ou então eu vou buscar formas de ter um plano B, um plano C, enfim, ou fazer compras menores, né? Ou eu vou priorizar aquilo que tem estoque, né? São estratégias baseadas naquela realidade que nós temos. E aí tem várias, né, pessoal, várias áreas e que nós podemos... Olha que interessante, stakeholder, que é a parte interessada, né? A parte interessada, os bots, olha, eles são bem úteis, né? A parte interessada são todo mundo que tem algum interesse nos projetos que estão envolvidos, né? Lançamento de produto, de ampliação de filial, dos serviços e por aí vai, né? Então, quais são os ganhos imediatos, pessoal? São percebidos na noção da inteligência artificial. Primeiro, produtividade, 53%, tá? Das pessoas informaram. Segunda coisa, pessoal, decisão. Quando eu tenho dados históricos e alguém que organiza os dados históricos para mim, eu posso tomar a decisão de maneira muito mais assertiva. E nós tivemos uma aula
para falar sobre tomar decisão em problemas complexos, né? E o terceiro é performance, pessoal. Temos que fazer com o desempenho que é aquilo que vai destacar, né? E ainda não menos provável, mas eu tenho custo, utilização de recursos, flexibilidade, compliance, por aí vai, tá bom? E aí, já para fechar essa parte, pessoal, quais são os ganhos que a IA poderia gerar de tempo, né? Gastos profissionais de projetos, pessoal. Mais tempo para gestão complexa das tarefas, são tarefas complexas, lembra que nós falamos sobre isso, né? Então, eu vou ter mais tempo para isso, uma vez que as tarefas triviais, operacionais, processuais, automatizáveis, vão poder ser feitas por uma inteligência artificial. Segundo, pessoal, mais tempo liderando o time de projeto. Lembre-se que liderando o time de projeto não é gerar e-mails automáticos, não é gerar e-mail cobrando, é liderar. A gente já falou sobre liderança aqui, né? Que envolve inspiração, identificação de necessidades, romper bloqueios, obstáculos e por aí vai, né? Menos tempo, pessoal, com tarefas de gestão, tá bom? De rotina, né? Basicamente, para tomar decisão, sim, mas de rotineira, não. Mais tempo para gerenciar os projetos, né? Mais trabalho remoto, pessoal. Todo mundo, né, busca isso de algum nível, né? Porque a gente identifica que, o tempo que eu gasto, que hoje é gasto, né? Não é investimento, do deslocamento é um tempo que não volta. Então, quando eu estou dentro do ônibus, dentro do carro, não precisa ser 100% remoto, mas eu gostaria de ter uma parte dela remoto, porque de repente eu vou na academia, faço o que eu quero na minha vida, né? E é um tempo que eu dedico para mim, né? E a inteligência artificial pode nos ajudar nisso, tá? E aí, adentrando, agora nós estamos funilando, né, pessoal? Falando sobre os conceitos teóricos, falamos sobre inteligência artificial, e demos exemplos da inteligência da ChatGPT, por exemplo. Agora falamos sobre a inteligência artificial na gestão de projetos, né? E agora vou falar sobre os mitos da agilidade, falar sobre gestão da inteligência artificial direcionado à agilidade, tá bom? Primeiro mito, pessoal, que nós precisamos quebrar. Não temos visibilidade para prever o futuro, tá? Por quê? Porque a humanidade se baseia, pessoal, em predição para desenvolvimento. Então, eu olho o passado para poder analisar como é que funciona o futuro. Não é por isso que o estudo da história é importante. Não porque a história vai se repetir sempre, mas consigo encontrar padrões para poder projetar o futuro, tá? A inteligência artificial, pessoal, aumenta drasticamente a confiança nas previsões. Porque não é o que o Gustavo acha, que a Sabrina acha, que o Samuel acha. É o que o histórico indica. Eu posso até selecionar uma opção menos provável, mas eu saber que é 10% de chance disso acontecer, né, de um evento acontecer, é muito diferente de se Deus quiser vai dar certo, né? Então, peraí, tudo bem, se Deus quiser vai dar certo, cada um com sua fé, mas é importante saber que são 10%. E o que eu preciso fazer para poder aumentar essa probabilidade do projeto acontecer, da tarefa acontecer e por aí vai. Eu preciso ter dado histórico e inteligência artificial é um assistente que nos ajuda nisso. Segundo ponto, pessoal, o uso da agilidade não captura dados suficientes. Isso é uma falácia também, tá? Que a falta de documentação é diferente da falta de dados, tá bom? Então, se eu tenho menos documentação, não significa que eu tenho menos dados, tá? Se eu não tenho documentação para uma tarefa crítica, não significa que eu não tenha dados para poder tomar decisão. E aí é onde nós começamos a ter uma quebra de paradigma. Eu posso ter pouca documentação e mesmo assim eu tenho dados para tomar decisão. Por isso que a agilidade preconiza, lembra que nós falamos manifesto ágil. O que era o manifesto ágil? O software em funcionamento mais documentação abrangente. Por mais que eu não lido com software, é o que você tem que fazer, é mais importante que você criar uma documentação disso que você tem que fazer, uma documentação maravilhosa, mas o que você deveria fazer você não está fazendo. Então eu estou lançando o produto. Aí o presidente da empresa diz assim, olha, então você está responsável pelo lançamento do produto, confiamos em você e a bola está contigo. E aí ele volta 3 meses depois de uma viagem que ele fez, eu digo, chefe, seguinte, eu não consegui lançar o produto no prazo que você pediu, mas eu fiz uma documentação fantástica, olha o cronograma lindo, olha como é que o Estado de estava funcionando muito bem, as pessoas participaram da reunião, e aí? Mas não lançou não, mas não lançamos, achando que não é o momento, não deu certo, enfim, né? Antes eu relatasse isso, né? E projetos, pessoal, com ciclos menores,
resultam em mais dados. Lembra que nós falamos sobre isso? Quebrar o projeto em passos menores, nós fizemos isso lá no KNEF. Lembra que nós pegamos lá caótico, né? Complexo, viajar para fora do Brasil, não sei quantos países, putz, isso é muito complicado. Não, quebra em parte menor, porque eu pego esses dados, aí a gente começa a tomar decisão, entender qual a primeira tarefa, qual a segunda, qual a terceira e por aí vai, tá? Então esses são mitos da agilidade que a gente precisa criar. E para a gente poder aplicar a inteligência artificial, pessoal, em processos ágeis, e aí o foco agora é inteligência de mercado, olha que interessante. A primeira dica, usar algoritmos de aprendizagem de máquina para identificar padrões e tendências rapidamente. Então eu posso pegar dados históricos que estão na internet ou não e começar a identificar quais são os padrões para que eu possa fazer lançamentos mais assertivos ou aumentar minha eficiência com respeito ao crescimento, ampliar as áreas de atuação e por aí vai, né? Segundo ponto, pessoal, ampliar bots, chatbots, para coletar feedback em tempo real. Porque os chatbots, são aqueles chatzinhos, né, que tem nos sites, nas soluções lá, é muito simples e não precisa ter ninguém do outro lado. Então, do lado de dentro do computador, da plataforma, não tem ninguém ali esperando a pessoa responder, igual o WhatsApp. Não, é um bot, o WhatsApp também, o Business tem isso também, né? E eles vão conversando, vão trocando ideia, baseado em eventos pré-estabelecidos. Aí eu consigo coletar dados históricos rapidamente, sem precisar de eu ficar pedindo para as pessoas, simplesmente usando ferramentas, por exemplo, como bot, tá? Outro, pessoal, utilizar análise de sentimento para entender a percepção dos clientes. Existe hoje análise de sentimento sobre NPS, já falo um pouquinho sobre isso, né? Mas, enfim, Net Performance Score, que eu identifico os detratores, por aí vai. Mas eu tenho outras formas de identificar também qual é o sentimento, a percepção das pessoas em relação ao produto, ao serviço que eu estou querendo lançar, a minha equipe a ampliar para o norte de Minas, ou se a gente vai internalizar no Brasil, em vez de ser simplesmente em Minas, de repente vamos ampliar isso para outras regiões, enfim. Utilizar técnicas de segmentação de mercado, pessoal, para personalizar a oferta. Então, olha que legal, eu posso pegar o meu mercado todo, segmentar ele e começar a personalizar e usar a inteligência artificial para dizer qual a melhor estratégia para a região norte, baseado nesse histórico que você tem. E baseado nesse histórico para a Bahia, né, para o Amapá, enfim, eu consigo ter estratégias diferentes, tá? Análise preditiva para prever demanda e otimizar a oferta, né? Então eu posso prever baseado no histórico. Então, se eu tenho crescimento, lembra que nós falamos da distribuição lá atrás? Tem o linear, né, que é aquilo que se mantém possível, só que aí nós temos que perceber as questões que envolvem o ambiente externo, que, por exemplo, vocês já ouviram falar do Bunny, né? O mundo Bunny tem um dos itens lá que é o não linearidade. O que é a não linearidade? É você começar a investir achando que vai ser linear, de repente ele tem um comportamento que é diferente, uma saturação de mercado, sei lá. Então, eu posso usar essa análise preditiva para entender quanto que esses rompimentos poderiam acontecer. Implementar sistema de recomendação baseado em IA para oferecer produtos personalizados. Olha que legal. Eu recomendo baseado na inteligência artificial, que tem o histórico de vendas, histórico de acesso, histórico de informações, artigos publicados, por aí vai. E por último, né, utilizar análise de rede para identificar influenciadores e entender sua percepção da marca. Então, eu ter stakeholders, como a gente chama, né, que possam indicar se a gente está no caminho certo, se a gente está desviando, se a gente está atingindo o público, se não está, e por aí vai. Isso é análise de rede que nós podemos ter baseado em inputs que nós fazemos em ferramentas, por exemplo, como o ChatGPT, que nos dá essa lógica, tá, pessoal? E aí, ao final vou dar um tempo para isso, tá? Mas nós vamos trabalhar um pouquinho hoje no hands-on, que é um teste de perfil e personalidade. Nós vamos, através dessas indicações, né? Você prefere, e eu vou botar uma sentença aqui, né? Ou uma outra opção, né? Então eu vou pensar o seguinte: você prefere passar mais tempo em ambientes estruturados ou ambientes descontraídos? Ambiente descontraído. Você prefere A ou B? A ou B? Aí você vai indicando qual é a sua preferência. Ao final, usando a metodologia de avaliação de perfil e personalidade, que é o MBTI, a gente consegue ter uma indicação de qual é o nosso perfil. E isso é a própria metodologia implementada dentro, né, sendo utilizada pelo ChatGPT, tá? Exemplo, sou um profissional que gosta de trabalhar em ambientes estruturados, gosto de ideias e teorias,
Prefiro trabalhar em equipe e fazer planos detalhados dos problemas de uma forma lógica. Meu estilo de comunicação é indireto e prefiro ambiente dinâmico e mutante. Trabalho seguindo regras, me sinto muito bem nesse ambiente. Por favor, avalie meu perfil com base no MBTI. Depois eu vou entender qual vai ser a saída do ChatGPT para isso aqui, tá bom? Da mesma forma, pessoal, outras sentenças. Preciso de ajuda para escrever um e-mail ao meu coordenador, relatando que não especifiquei corretamente os recursos do projeto que estou atuando. Pode fazer isso para mim? Ele vai botar um e-mail lá de maneira genérica e você vai direcionando. Olha, eu não quero que cite isso, eu quero que fale mais sobre esse ponto. Eu quero que seja mais emotivo. Não, eu quero que seja mais técnico. Eu quero que... Tá? Pode me ajudar a definir o cronograma de atividades de lançamento nacional de um perfume masculino? E aí eu ponho as estimativas e quero que coloque em tabela para mim. Porque aí em tabela dou Ctrl+C, coloco no Excel ou no MS Project. E meu projeto está ali com uma versão 0. Claro que não vou pegar e botar para rodar imediatamente, mas já consigo ter um direcionamento. Nós vamos fazer isso juntos, tá? Durante uma auditoria foi verificado que o sistema de ponto da empresa Mix possuía riscos e falhas, tá? Preciso de ajuda para descrever um documento de requisição de compra de um aplicativo de marcação de ponto eletrônico via celular. O aplicativo precisa ter integração com o SAP e possuir confiabilidade na apuração, né? Não pode ter dúvida. Para a aquisição de um aplicativo de marcação de ponto eletrônico, quais seriam os principais requisitos? Pode listá-los, por favor? Descreva novamente o documento de compra com as informações dos requisitos acima, por favor. Né? E aí a gente começa a ter indicações. E aí vocês vão perceber, pessoal, que não é simplesmente algo genérico que ele pegou lá do Ctrl+C de uma pesquisa, não. Ele foi pegando informações direcionadas a isso que eu perguntei e vai montando a lógica. E claro, é um assistente, é um copiloto, mas que vocês vão perceber o quanto pode adiantar o nosso trabalho, a nossa vida, né, baseado nisso que a gente acabou de falar. Tá bom? E aí, antes da gente praticar, aqui estão as referências, tá, pessoal? Usei muito aqui esse Artificial Intelligence Impact in Project Management, do IPMA e do PwC, né? A Meg Prado também, que é a profissional que atua conosco na PMBase, ela fez uma apresentação muito bacana sobre o ChatGPT. O Antônio Neto, o Ricardo Vargas, PwC, enfim. Então, as referências podem depois buscar. É livre, né? Claro que cada um de vocês, né, baseado naquilo que é o interesse de cada um, tá bom? Bem, essa parte técnica já terminou, né, de apresentação. Quero agradecer, antes da gente entrar na parte prática, vamos dar um intervalinho, parte prática. Aqui é minha esposa, minha filhinha, está fazendo com 8 meses de fofura, né, se der tempo, se estiver acordado, estou aqui para vocês verem. E aqui meus contatos, pessoal. Aqui é, né, Gustavo SBH, o PMBase e o Instagram também, tá bom? Quero agradecer a paciência de vocês até aqui, dizer que foi um prazer, eu adoro lecionar essas disciplinas para quem não é da área de projetos, né, especificamente da pós de projetos, eu sei que vocês interagem em projetos, agilidade é um tema super global, né? E a gente dá uma pausa aqui, tá bom? Quero agradecer e vamos fazer o seguinte, vamos botar 15 minutinhos e a gente retoma e vamos para a prática, tá bom? Vou até interromper aqui a questão da gravação. Combinado.